Eu sempre odiei crianças. No episódio de hoje, Marge surpreende a todos ao revelar um passado inimaginável, aproximando-se de Bart de uma forma única. Juntos, mãe e filho embarcam em momentos hilariantes, repletos de pegadinhas, e um final surpreendente quando Marge decide aplicar uma última e épica pegadinha, envolvendo até mesmo a diretora da escola. O episódio com o vovô Simpson no asilo. Ele caminha de quarto em quarto para avisar que estava na hora. Perto de chegar no salão principal, os enfermeiros rufam os tambores para anunciar a entrada dele. Depois de todos reunidos no salão, o vô Simpsons lembra que durante 37 anos foram derrotados em um jogo pelos seus rivais, a Fazenda de Aposentados Saídas Douradas. Após fazer um discurso criticando seus inimigos, ele diz que hoje seria o dia que eles iriam ver. E todos o seguem. Eles vão para o ginásio da competição e toda a família Simpsons comparece ao jogo. Ao se dirigir para se sentar em uma arquibancada e ver uma mulher que a encara, a Marge desiste de sentar naquele lugar e vai para o outro lado. Enquanto o jogo acontece no ritmo dos participantes, ao olhar para a frente, Marge percebe que a mulher ainda a encara. No final, a casa dos aposentados de Springfield ganha e tudo chega ao fim com todos indo embora. A Marge caminha com sua família e, ao sair do ginásio, a mulher continua encarando ela. Marge decide comentar sobre isso com Homer, mas ele apenas diz que era normal, já que ela era a gatona do asilo. Marge não gosta da resposta e decide ir atrás da mulher. Ao falar com ela, a mulher sai chorando, chamando Marge de malvada e falando que ela já havia causado problemas demais. Lisa questiona sua mãe, e a mulher, antes de entrar no ônibus, grita que Marge havia arruinado sua vida. Quando o ônibus passa pela família Simpsons, a mulher faz um drama, mas o clima é quebrado pelo ônibus que para e espera o trem passar. Então, Marge explica para sua família que aquela era sua antiga diretora. Bart comenta sobre a diretora tê-la tratado como se ela tivesse sido uma aluna terrível, mas que isso era impossível. Então, ele fala de uma forma que dá a entender que ela tenha feito algo. No entanto, Marge não dá muita explicação e sai deixando Bart para trás. Ele começa a caminhar na frente dela, todo animado, falando que ela tinha sido bagunceira na escola e que agora estava tentando mentir sobre isso. Ele pula em cima dos carros animado, dizendo que os dois eram iguais e que por isso agora sente orgulho de um dos seus pais. Em casa, já na hora da janta, a família está reunida na mesa e também está presente as duas irmãs da Marge. A Pat comenta se a Marge se encontrou com a diretora. E Selma complementa dizendo que Marge já havia feito um inferno na vida dela. Mas Marge explica que tudo começou no ensino médio, época que as gêmeas falam sobre elas terem sido sopranos e tentando fazer o mesmo que faziam na época, mas acabam engasgando por conta do cigarro ao tentar imitar o que faziam. Então, Marge começa a contar que no 7º ano, ela precisou trocar de escola. Ao ver os alunos de sua nova escola, ela acabou sendo maltratada por algumas alunas malvadas. Então, em um dia, a Marge decidiu reclamar com a diretora sobre as garotas que a estavam incomodando. No entanto, a diretora age com indiferença, e quando Marge sai, a diretora acaba escorregando em uma latinha de refrigerante e cai dentro da lata de lixo, fazendo com que todos os alunos do refeitório comecem a rir dela. Por conta disso, a Marge acaba conquistando toda a escola, sendo chamada de garota descolada. Bart fica surpreso ao ver que sua mãe havia trollado a diretora, e ela mesma tenta explicar que não deveria ter feito isso. Selma lembra que isso não a impediu de fazer aquilo novamente, lembrando do dia em que a bandeira estava sendo levantada e Marge colocou um ganchinho na blusa dela, fazendo com que todos os alunos vissem o sutiã da diretora, e que também teve outra vez. Bart sente muito orgulho de sua mãe e a abraça, o que deixa Marge feliz por receber um abraço dele. Em outra cena, Bart e Ralph estão na loja de quadrinhos. Ralph diz que quer comprar um Batman. Ao ser questionado sobre qual Batman gostaria de comprar, o dono da loja tem uma crise existencial por não ter feito faculdade. E Ralph diz que quer comprar o Batman que come lasanha. O vendedor explica que esse era o Garfield, e não o Batman, começando a insultar o menino por não saber a diferença. A Marge chega e reclama por ele estar insultando uma criança. E Bart sugere que alguém deveria dar uma lição nele, e menciona que a Marge seria uma heroína para seu filho se fizesse algo. Ela tem alguns pensamentos com super-heróis e concorda com ele de que algo deve ser feito. Em seguida, Milhouse chega e o vendedor começa a insultá-lo. Depois de Milhouse pegar um conjunto de gibis, o vendedor continua insultando até que Milhouse chora. Bart, ao olhar para sua mãe, ela faz uma cara de brava, e ele vai até o vendedor e mostra $20. O vendedor começa a tratar bem Bart, até oferece petiscos, enquanto pega um gibi para mostrar a ele. Marge coloca um produto no copo de refrigerante do vendedor, e quando ele tenta pegar, o refrigerante escorrega de suas mãos, derramando por todos os gibis e o balcão.
o refrigerante se espalha pela loja estragando tudo, e isso faz o vendedor fechar a loja e sair de lá triste. Bart e Marge se divertem voltando de carro, e a partir daí, eles têm vários momentos divertidos juntos. Na hora do jantar, quando todos estão reunidos, Bart e Marge continuam rindo das coisas que fizeram. Homer questiona sobre o que estão rindo, e Bart começa a falar, mas sua mãe sussurra para que ele não fale nada. Eles continuam rindo, mas Bart ainda fala alguma coisa, e Marge novamente chama a atenção dele. Homer fica pensando se Bart realmente puxou o lado rebelde da Marge e que isso não faz sentido para ele, pois Bart deveria ter puxado as coisas de seu pai. Em outra cena, todos estão reunidos em um restaurante. Ao chegar a conta, o garçom entrega a conta para Meg e pede para que ela pague, trollando assim o garçom, que age com ironia. De volta à mesa, Lisa tenta explicar o motivo do Bart ter puxado o lado da Marge, mas Homer não entende. O assunto se encerra com ele pedindo para que ela entregue as ervilhas para ele. Enquanto Homer janta e observa Marge, Bart rindo e percebe que a Lisa também é diferente dele e começa a pensar que nunca terá uma prova de que ele esteve neste planeta, já que nenhum de seus filhos puxou a ele. Ele tenta pensar na Meg, mas rapidamente desiste da ideia. Homer corre para o bar do Moe e ao chegar lá começa a falar que percebeu que todos os seus filhos puxaram a Marge e nenhum deles puxou a ele. Carl diz que deve ter algo que ele passou aos seus filhos. Lenny sugere que talvez tenha passado o jeito emburrado dele ou a habilidade para arrotar o hino nacional. Ao beber sua cerveja, Homer vê o rosto de Lisa na espuma, dizendo que eles dois têm algo em comum. Profundo, Homer volta para seus amigos, dizendo que eles esqueceram de uma coisa: Lisa Simpson. Ela é uma prova científica absoluta de que ele existe. Ele levanta o copo da cerveja para fazer um brinde, mas ninguém brinda com ele. Moe diz que a verdade é que nenhum deles tem certeza se Lisa é realmente filha dele, já que ela é muito inteligente e consegue se controlar. Homer começa a sentir raiva e promete que irá encontrar algo em comum entre ele e Lisa. Ate que todos eles sintem inveja dele. Ele vai embora, mas depois volta para mostrar um chaveiro, dizendo que são fracassados e jamais teriam o que ele tem, ou seja, um chaveiro escrito melhor pai do mundo. No supermercado, Marge está fazendo compras junto com Bart e encontram uma mulher que provoca ela e sua família ao vê-la comprando uma salsicha barata. Bart cutuca sua mãe, mas ela diz que já estava bom de pegadinha e que eles precisavam comprar as coisas antes do preço subir mais. A mulher continua insultando ela, e Marge se irrita. Então, enquanto a mulher vai ao banheiro, Marge e Bart pegam algumas coisas e colocam no carrinho dela. Ao passar no caixa, a atendente anuncia no microfone sobre a compra dela ter um pacote de colchinha para vovó, um gin, palmilha para chulé, pão duro, pomada para herpes, papel higiênico de emergência e supositório de mau hálito de boca de lixo. E Marge e Bart se divertem ao escutar esses produtos sendo anunciados para todos. Em casa, Lisa está preparando sua comida e Homer chega na hora, ficando animado ao ver que vegetarianos gostam de comida. Ele pergunta se era um prato de carne de porco desfiado com queijo e Lisa confirma. Ela conta as substituições que fez no prato e Homer se assusta por não ter porco. Lisa oferece um pouco do seu sanduíche a ele e, para sua surpresa, Homer até gosta do hambúrguer vegetariano. Lisa conta sobre um lugar que ele iria adorar e os dois saem para comer fora. Depois de pedirem um prato, Lisa questiona se Homer havia gostado, e ele diz que sim. No entanto, a cena muda para a noite em seu quarto, com Marge dizendo que odiou a comida. Ele pega uma linguiça de emergência, e ao comer, Homer sente um gosto estranho, descobrindo que caiu em uma pegadinha de Marge, que trocou a linguiça por uma bola. Ela e o Bart riem da situação, porém Bart estava em seu quarto escutando tudo, e os dois acabam trocando objetos jogados na parede um do outro. Ao ver a cena dos dois, Marge começa a explicar que não gosta de fazer essas pegadinhas, e sempre depois de rir, ela se sentia mal. E foi por isso que se tornou uma mãe melhor. Homer diz que esse tipo de coisa não tem nada a ver com ela. Marge revela que não consegue parar porque nunca se sentiu tão próxima do Bart. E ela esperou por isso muito tempo. E os dois mudam de assunto, falando sobre o tempo que está demorando para sair o filme do Avatar. No outro dia, Marge, junto com Meg e Bart, vai à loja, mas é impedida por Waylon Smithers, que diz que ninguém pode entrar até o Sr. Burns terminar de comprar seus chicletes, pois ele não quer pegar a pobreza dele. Ela explica que Meg não está bem, mas Smithers mostra um vídeo do Sr. Burns falando aos bebês que os idosos são o futuro. Mesmo depois de implorar, ele diz que não se importa, e eles decidem ir embora. Mas, na verdade, apenas se escondem e esperam o Sr. Burns sair da loja para fazer uma pegadinha, jogando várias bolinhas no chão do estacionamento, o que faz o Sr. Burns parar no meio da pista e ser atropelado várias vezes seguidas. No fim, ele acaba na fiação da rua e é eletrocutado. Marge diz que foram longe demais, mas Bart rapidamente tira seu corpo fora da situação e corre para longe.
fingindo que eles nunca foram próximos. Marge está em uma sessão de terapia, enquanto o Sr. Burns diz ter tirado uma lição de tudo o que passou, de que eles precisam fazer o máximo de maldade possível, pois a vida pode acabar a qualquer momento. Ele decide comer os ovos de um ninho de passarinhos e os pássaros os jogam no lago. Ainda na terapia, a psiquiatra questiona por que Marge atacou o Sr. Burns, mas Marge diz que não quer mais falar disso. A psiquiatra diz que ela decide, mas só iria atrasar seu progresso. Depois de falar sobre o plano de saúde ruim de Marge, o que atrasaria o progresso dela de qualquer forma, Marge começa a chorar. A sala toda se enche de papel. E o conselho final que ela recebe é que deveria ir atrás de sua ex-diretora e pedir desculpas. E depois disso, ela se sentiria melhor. Ao chegar em casa, Marge começa a jogar todas as besteiras de Bart fora, deixando-o chateado. Ele diz que não sabe quem é sem aquelas coisas que serviam para zoar outras pessoas e tenta fazer chantagem, dizendo que se ela desistir de trollar as pessoas, ela iria desistir de Eli também. Bart começa a chorar enquanto a abraça. Marge decide fazer mais uma e a última pegadinha para encerrar com chave de ouro. Na cozinha, Lisa está preparando uma refeição para ela e Homer. Ele elogia a comida dela, mas em seus pensamentos está em almôndegas de verdade. A cada coisa saudável que Lisa coloca na panela, Homer sente que ela está tentando fazê-lo sofrer. Lisa diz que não quer continuar fazendo aquilo se for para ele ficar reclamando o tempo todo. Ao pedir para ele experimentar e ela experimenta junto com ele, Homer diz não gostar dessas coisas e lamenta não ter nada em comum com nenhum de seus descendentes. Lisa percebe que a língua dela também está inchando e os dois decidem dividir a ambulância. Ao chegar no hospital e tomar injeção, a doutora revela que eles dois têm muitas alergias iguais, citando cada uma delas. Homer fica triste e, ao questionar por que ele estava assim, explica que Lisa é uma menina tão incrível e pede desculpas por passar para ela essas coisas ruins. Lisa revela que ele passou a melhor parte de si para ela, que era seu bom coração, e a doutora sente alergia com toda aquela melação. Marge vai até a casa de sua ex-diretora com um buquê de flores e se desculpa. No entanto, a diretora pensa que ela ainda estava trolando e a Marge pede para ela cheirar as flores. Ao fazer isso, uma tinta explode no rosto da diretora. Nesse momento, Bart aparece e os dois começam a rir juntos. A diretora se sente mal e diz que sempre odiou crianças, caindo dura no chão. A ambulância chega para socorrê-la e a polícia diz que Bart irá para o reformatório, enquanto Marge para a prisão de segurança, e que a vítima seria enterrada com um grupo que havia morrido de formas hilárias. Bart pula na ambulância e implora para que a diretora esteja viva. Ele promete que nunca mais iria trollar e a diretora levanta da maca, fazendo-o levar um suco. No fim, ele descobre que, na verdade, ele que havia sido trollado pela diretora e por Marge, enquanto os policiais chegam pensando que a vítima tinha virado um zumbi, preparando as armas para atirar. Marge explica que só queria dar uma lição no filho e ela nunca esteve morta. No fim do dia, Marge coloca Bart na cama e ele comenta sobre a pegadinha. Ele aprendeu uma lição e em seguida oferece um doce para Marge. Ela pensa ter cobras no pote, mas Bart garante que não. Então, ela abre e pega um doce. Depois de comer, os dois concordam que chega de pegadinhas. E ao ir embora nas costas da Marge, Bart havia colado um cartaz nas costas dela com a mensagem fim, enquanto Marge prega um cartaz nas costas dele com uma mensagem de que nunca teria fim. E assim, o episódio se encerra com a Marge escrevendo uma carta para Agnes, se desculpando por todas as coisas ruins que havia feito para ela, mas essa era apenas uma carta em meio a uma pilha enorme. Bom, se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário. Nos vemos nos próximos vídeos.